mais, se preparar mais. Qualquer outro método que dê certo em outros lugares, você pode pensar em colocar, mas nada pode começar a falar assim, vou trazer um método maravilhoso da Dinamarca. Não importa, se você não valorizar o professor primeiro, você não consegue começar nada. Essa escola que você mencionou, né, essa metodologia, é uma metodologia construtivista, onde o aluno ele tem essa liberdade e o professor é o mediador dessa situação, né? Exato. Por isso que ele tem essa liberdade de andar em vários espaços daquele mesmo ambiente para que ele possa produzir mais naquilo que ele é muito bom. Sim, e o aluno se sente parte integrada da escola. Então, ele ajuda aquela escola a estar limpa, aquela escola estar organizada, porque ele faz parte daquilo. Ele não vai querer estar ruim. Então, ele precisa que a escola esteja bem para que ele esteja bem também. Então, eu acredito que isso, não só esse método, mas outros que acabam trazendo não só para o ambiente escolar, mas para a vida futura desses jovens, a maneira como eles vão lidar com o mundo, né? Se você aprende a ser educado ali dentro da escola, a respeitar o outro, a ter autonomia, a criar um plano e ser responsável com as coisas, né? Com o seu desenvolvimento, você vai continuar fazendo aquilo depois, né? É isso, é um processo que não para, um processo que vai ser levado adiante. E se torna co-participante dessa construção. E valoriza a escola. Né? Valoriza a escola, que é muito importante, e acredito também valorize os profissionais, os professores e os outros profissionais da família escolar. Sabe? Perfeito. É incrível, né? Mas deveria ser assim. Deveria ser assim o tempo todo, né? Vamos lá, deixa eu te Bora. fazer aqui uma pergunta. Eu acho que você já respondeu quando a gente queria te perguntar, considerando dados e vivências, né? Qual é o plano de ação que você sugeriria para os educadores? Então, eu acho que você... Os educadores? Nossa, que responsabilidade. Nem sei se eu tenho essa capacidade. Você já sugeriu Você aí já bastante coisa. É porque... Perdão. Eu acho que tudo tem que começar pela educação, né? Pela escola. Por isso eu acho tão complicado hoje essa coisa de... Assim, se eu estiver errado no meu pensamento, mas assim, cada vez mais... A gente teve na pandemia uma necessidade de passar o ensino para ser EAD, ok, foi uma necessidade naquele momento, a gente passou aquilo. Mas a gente precisa que as crianças, os jovens estejam integrados assim, para o desenvolvimento social, sabe? Para as habilidades sociais. Eu entendo que existem, por exemplo, alguns casos de homeschooling que são necessários por conta da característica específica de uma família, que vive viajando, né? Ok, para casos muito específicos, mas que isso seja algo completamente espalhado, universal, você também não ajuda ninguém, assim, não ajuda aquela criança, não ajuda a nação, não ajuda o mundo, não ajuda em nada. Então, eu acho que o ambiente escolar, muito mais do que a matéria, que você tem que passar, não, você tem que saber a raiz quadrada de 4, você tem que saber tal coisa, que são muito necessários para o desenvolvimento. Eu acho muito bizarro quando tem uns jovens agora que fazem vídeo, inclusive, falando assim, para que eu vou aprender a fazer raiz quadrada de não sei o quê? Eu não vou usar isso na minha vida. Porque é isso que desenvolve o seu cérebro. É para isso, não é para você... A educação, ela não toma lá da cá. Eu vou aprender isso aqui porque algum dia eu vou criar um celular novo. Não, é para você desenvolver abrir a mente, sinapses, né? Fazer conexões, né? Enfim, então eu acho que entender que aquele ambiente escolar, ele é muito mais do que a matéria que aprende, mas ele é um microcosmo onde você vai aprender a lidar com o resto do mundo depois. Quando os pais, inclusive, em geral, e os governantes também, entenderem isso,
A gente vai melhorar muito, né? Porque a escola é muito mais do que a matéria do currículo escolar, né? Ele é a maneira como a gente transforma crianças em cidadãos. É por aí. Então você está dizendo para mim que o pátio da escola cura. O pátio da Não escola é? cura. Cura, transforma, Sim, é isso? se ele é saudável, ele cura. Se não for saudável, não, aí ele também adoece. Aí ele faz tudo Verdade. Mas aí tem os inspetores Pátios para e ajudar. Pátios e pátios. Depende do pai. Depende do pátio. Mas o importante é que ele cure. Ele com certeza. Assim, a escola cura. Isso, com certeza. E qual foi a primeira assim, obra assim, negra, né, que te curou? É difícil dizer qual foi a primeira, porque assim, como eu falei, né, eu passei por um processo muito longo da minha família buscando essas referências para me passar. A primeira que eu lembro são os livros que não era de uma autora negra, mas eram personagens negros, que era o personagem principal se chamava Catapimba, que é um livro da Ana Maria Machado. E aí eu amava esse livro e minha avó que descobriu esse personagem, imagina, na década de 80, final da década de 80, um personagem negro num livro infantil. Então, eu acredito que aquela foi a primeira obra em que eu me enxerguei. E eu andava com esse livro para cima e para baixo e me emocionei quando entrevistei a autora anos depois. Então, isso assim, foi transformador para mim. E eu fico muito feliz que hoje você tenha outras dezenas, milhares de obras onde as crianças conseguem se enxergar. E aí depois foi um processo, porque eu fui descobrindo diversos autores, né? Eu fui enveredando por todo tipo de literatura, e, né, tanto não só literatura africana, mas literatura europeia, norte-americana, enfim, né, todos os tipos possíveis e que estavam acessíveis, mas fui me identificando, obviamente, com esses autores que iam me mostrando um mundo que se parecia mais com o que eu conhecia. Tipo, já bem mais velho, teve eu li o Sol na Cabeça, do Giovanni Martins, e eu li o Fiel, do Gessé Andarilho, eu li Olhos d'Água, da Conceição Evaristo, aí eu fui ler James Baldwin, fui ler vários, então, tipo, se a Rubi falasse, Quarto Giovanni, eu fui ler, assim, nossa, eu posso dar uma lista, depois mandar, vocês falam para as outras pessoas, mas tudo